Mato alto, animais peçonhentos, esgoto, buracos no asfalto, tem mais, viu? Falta de iluminação. E tudo isso você encontra num trecho de uma rua que fica na zona norte de Ribeirão Preto. E a impressão é que parece que esse trecho foi esquecido pelo poder público. A denúncia veio deste trecho da Rua Barretos, entre a Rua América do Sul e a linha férrea, na Vila Carvalho. Há várias empresas vizinhas deste terreno com mato alto às margens dos trilhos. Problema que dura 20 anos. Dali, já saiu até ratazana. Escorpiões são colecionados numa garrafa. E na empresa do Jean, teve gente picada. Aqui na empresa nós somos em nove funcionários, vamos dizer assim, né? Porque todos aqui trabalham. Eu fui picado, a minha mãe, que também trabalha com a gente, também já foi picada. Então a gente ficou afastado, quer dizer, você fica afastado, você fica sem trabalhar, sem produzir. Aí você entra em contato novamente com a prefeitura. Fui pessoalmente até a prefeitura para tentar uma solução com alguma secretaria ou diretamente com o prefeito. Infelizmente é aquele atendimento e falamos, vamos mandar uma equipe para ver. E até hoje essa equipe não veio. No meio do terreno, a reportagem encontrou esta tubulação, uma espécie de poço de visita improvisado da Saerp. A estrutura de concreto está aberta e com esgoto quase até a boca. Ali ao lado, tem água suja empoçada na terra, o que indica um possível descarte irregular de dejetos. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, o DAERP, a gente tinha um poço, né, onde era descartado. O DAERP pediu para a gente retirar, que eles iam fazer uma rede de esgoto aqui na rua, né? Só que infelizmente eles fizeram apenas um desvio para o final da rua. Então o acúmulo do quarteirão inteiro termina justamente nessa rua sem saída, nesse mato. Quando chove, o esgoto também volta pela caixa de inspeção e se junta com a água que desce a rua. O local fica alagado, como mostram as fotos feitas no início deste ano. Na parede ficou a marca da inundação. Impostos todos pagos, é importante dizer isso. O duro é isso, né? A gente deixar tudo em dia, a gente fazer a nossa parte como cidadão, como empresário, deixa de pagar para ver o que acontece. Agora, quando a gente exige o mínimo, né? O mínimo que seria o básico, né? Que seria o saneamento básico, que seria um bom asfalto, que é o mínimo que a gente pede, a gente não quer nada mais disso. E ele está certo em cobrar. Além de tudo que nós já mostramos, a via está cheia de buracos. O último poste nem lâmpada tem, o que traz escuridão e insegurança aos empresários. Para este consultor urbanístico, que viu tudo de perto, um abandono inaceitável do poder público. Nós temos aqui problemas de drenagem, né? Temos problemas de esgoto, temos problemas de contaminação, quer dizer, problemas gravíssimos que já poderiam ter sido resolvidos, aliás, nem deveriam ter sido iniciados, né? Já deveriam estar resolvidos há muito tempo. O especialista alerta que não falta apenas a atenção do Executivo, mas também fiscalização dos órgãos competentes. A Câmara Municipal, eu entendo que como ela tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo, como Poder Legislativo que é, deveria já estar na pauta a discussão da solução e a cobrança ao Poder Executivo para a solução imediata desses problemas. Agora, com relação ao Ministério Público, precisaria haver uma representação perante o órgão para que fosse chamado lá os envolvidos para então fazer uma composição no sentido de resolver em definitivo. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Sobre o asfalto, a Secretaria de Obras Públicas disse que vai fazer uma vistoria e pode incluir o endereço nas próximas licitações. Em relação ao esgoto, a Saerp informa que na semana passada, equipes foram aí até esse endereço, realizaram a limpeza da área e também o reparo do vazamento. Quanto às áreas, elas são terrenos de propriedade da rede ferroviária nacional. Nesse sentido, um agente de fiscalização deve fazer uma vistoria para registrar as irregularidades e então tomar as providências necessárias. Sobre a falta de energia, ou sobre a falta de luz, na verdade, a CPFL Paulista informou que vai enviar uma equipe para inspecionar os pontos de iluminação pública aí no local e fará os reparos necessários que forem de sua responsabilidade. Já a empresa responsável pela linha férrea disse que encaminhará uma equipe técnica para fazer a inspeção no local para posteriormente então realizar a limpeza da área. É um pacote de problemas, por isso vamos falar mais sobre isso. Está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Maurício Marcondes Machado. Doutor Maurício, tem justificativa a prefeitura esquecer então apenas um trecho aí dessa rua numa área que é empresarial, tem muitos trabalhadores e mais do que isso, onde todo mundo paga o seu imposto também? Uma ótima tarde ao senhor.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Realmente a gente precisa primeiro separar as duas situações, como foi dito na reportagem. Aí há uma área que é provavelmente da antiga FEPAS ou de alguma empresa privada, uma sociedade anônima de hoje, e ver de quem que é a responsabilidade, ou seja, se é da FEPASA ou se é da Prefeitura Municipal. O primeiro ponto é apurar isso. E depois a gente vê se está sendo efetivamente aplicadas políticas públicas urbanas, né? Incluindo a questão do meio ambiente e a questão de sanitário também. Então, é nesse sentido que deve sim tomar providências, né? E as pessoas que estão, a comunidade que está sendo prejudicada ali, tem que tomar as devidas providências junto à Câmara Municipal e junto ao Ministério Público também, para que eles possam tomar alguma providência no sentido de investigação ou de fiscalização daquela região ali na Vila Elisa. Doutor, não é a primeira vez, o primeiro problema que nós já fazemos reportagens lá nessa área da linha férrea. Falta no mínimo aí uma falta de zelo por parte da empresa. Não resta dúvida disso. Aliás, aqui na minha memória está marcando que algum imbróglio jurídico ali já tem naquela região, tá certo? Então, talvez seja esse o problema que ninguém toma atitude. Eu não sei hoje como é que se é a empresa privada que é proprietária daquela região ou se é a FEPASA. Eu sei muito bem que a FEPASA houve um imbróglio do governo estadual e por isso talvez esteja esse abandono. Mas nada justifica a situação que está naquele ambiente, naquele local, para aquela comunidade, para aqueles empresários que ali têm as suas empresas. Doutor Maurício, além de todos os problemas, a reportagem do Samuel também mostrou aí um esgoto que tem vazado e um esgoto in natura. A gente está falando também que pode haver ali um crime ambiental. Não resta dúvida, crime ambiental depois de apurado, pode ser concluído que houve um crime ambiental, mas nós temos que ter a cautela suficiente que antes de falarmos de crime ambiental, nós temos que ter a investigação para ver se efetivamente houve o crime ambiental. Claro, primeiro fazer a investigação no sentido de notificar ou intimar o SAESP para trazer explicações e o porquê que está aquele esgoto daquela forma. Se não é o SAESP, então quem que é o responsável pelaquela área? Tem que fazer um levantamento prévio para depois atribuir responsabilidade, seja da ausência da política urbana, seja na questão do meio ambiente. Doutor, falta, de certa forma, atuação maior por parte da Câmara para proteger, ajudar a população nesses bairros em que eles não têm sido atendidos? Não resta dúvida, né? A Câmara Municipal é um órgão fiscalizador, é um órgão, as pessoas, os vereadores que estão lá foram eleitos pelo povo, para defender os interesses do povo. Então, se aquela região, aquela comunidade está tendo algum problema, nada mais justo que comunicar à Câmara Municipal comunicar de forma formal, formalizando um requerimento, formalizando a denúncia, e não só verbalizar perante algum vereador ou perante a Câmara. Essas questões têm que ser sempre acompanhadas através de formalização e com muito critério nas medidas que são tomadas, as medidas que vão ser protocoladas junto à Câmara dos Vereadores ou ao Ministério Público. Inclusive, é um caminho, né, doutor? O Ministério Público, nessas situações, quando a população já procurou, a Prefeitura não resolve, Câmara não resolve, MP pode ser um caminho. Não tenha dúvida. O Ministério Público sempre é um caminho, que também é um órgão de investigação. Ele vai abrir um inquérito civil público para apurar se há irregularidade e de quem é essa responsabilidade, tá certo? Porque ali são vários problemas, né? Nós temos problema de asfalto, temos problema de urbanismo, temos problema de saneamento básico. E tem problema também da questão do meio ambiente. Então, são vários problemas em várias frentes que o Ministério Público pode atuar, sim. Não resta dúvida essa situação, sim. A gente está falando de uma área que ali é empresarial, doutor, e aí imagina só, caminhões passando a todo momento com a quantidade de buracos daquela. Vamos imaginar que um empresário teve algum prejuízo. Ele pode até cobrar uma indenização da Prefeitura? Sim, postular judicialmente sempre é possível, desde que ele comprove que o nexo causal entre o problema que teve, por exemplo, igual você citou, de um caminhão e os prejuízos que gerou nesse caminhão. Ele provando isso, sempre é possível entrar com medida judicial indenizatória, seja até não só na questão do dano moral, como também pode até ser o caso, dependendo da situação, questão de dano moral também, não resta dúvida disso. Aliás, ali a população que frequenta ali já está tendo um dano, né? Vários danos, conforme eu disse. Não pode até vislumbrar uma questão de dano moral coletivo ali naquela região ali, que é um caos, né? Pelo que a gente viu nas imagens, é verdadeiramente um caos. As notas, pelo menos do Poder Público, prometem aí resolver a situação, a gente vai acompanhando. Doutor Maurício Marcondes Machado, advogado, mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal. Um grande abraço. Eu que agradeço a todos, boa tarde. Boa tarde, até mais, doutor.